Olá, boa tarde, bom dia, qualquer que seja o horário, não importa. Muito bom estarmos novamente com vocês e o tema de hoje, Priscila, é cultura organizacional. Na sua opinião, Priscila, a cultura organizacional é importante e por quê? Sim, é muito importante. Primeiramente, boa tarde, pessoal. E antes de começarmos a destrinchar, né, professor, o nosso tema, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal PIP Promovendo Pessoas. A sua participação é muito importante para nós, ok? Então vamos lá, professora, falando sobre cultura organizacional. O que é uma cultura organizacional? Que é algo muito simples, né? Hoje em dia nós ouvimos muito isso no mundo organizacional, mas muita gente tem dúvida. O que de fato é uma cultura organizacional? Então é um sistema de valores, de crenças, de normas que são adotadas por uma organização. Ok. E essas normas, né, esses valores, essas crenças, então norteiam todos os membros da organização, da empresa, de qualquer nível hierárquico que esses colaboradores tenham. Então, isso permeia o quê? A sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de tomar decisões dentro de uma organização. Então, de fato, a cultura organizacional é de suma importância, né, para o direcionamento da empresa. Aproveitando, Pri, passando um pouco de conceito de cultura organizacional, que eu acho muito importante para os nossos telespectadores. Veja só, Pri, qual é o conceito de cultura organizacional. Então, cultura organizacional é um cluster formado por valores, crenças, sensações, percepções, normas e costumes que são vistos por detrás do comportamento dos líderes de uma empresa e que são apreendidos pelos outros, pelos liderados por tradição. Ou seja, Sim. A cultura organizacional ela é aprendida a partir da forma como eu vejo a minha liderança se comportar. O que significa isso? Significa que a cultura, Priscila, ela é uma energia social que move as pessoas dentro da empresa. Exato. E ela é conhecida também em administração como o comportamento culto, o comportamento aprendido pelas pessoas, tá? E eu costumo dizer para os alunos que às vezes esse comportamento poderia ser chamado de comportamento inculto, porque na verdade Sim. há tantos comportamentos Sim. que não expõem, né, a nobreza Exatamente. de valores. Você Isso. falou, a gente falou em valores, crenças, sensações, Sim. percepções. Sim. E uma pergunta, Priscila, quando a gente fala assim, valores, crenças, sensações, percepções, normas e costumes, ou seja, aquela energia social que move as pessoas e faz com que as pessoas relacionem-se dentro da empresa, quem são, na sua opinião, os maiores responsáveis pela construção da cultura da empresa e de que maneira isso acontece na sua experiência, na Sim. sua visão? Sem dúvida nenhuma, os principais responsáveis são a alta liderança, né? Então, a cultura, de fato, ela vem de cima para baixo, né? E então, essa cultura que vem dessa alta liderança, ela vem de uma série de fatores. Então, na minha opinião, o caráter, né, conta muito. Então, o caráter da alta liderança, a visão que a alta liderança tem de lidar com as pessoas principalmente, né, e com os procedimentos da sua organização, então que isso vai ser, né, determinado de cima para baixo. Agora, existem também outros fatores que determinam a cultura de uma organização, que é se a empresa é uma empresa familiar, né? Se não é uma empresa familiar, se é uma empresa multinacional, se é uma empresa nacional. Então existem também esses fatores que influenciam, né, nessa construção de uma cultura organizacional saudável, né, ou não. E como você mesmo disse, né, professora, nós falamos, né, de valores, falamos de crenças. E muitas vezes na vida real, na realidade, né, a cultura bonita, vamos dizer assim, de valores está só no papel, né? Tá só no E papel no dia ou no e no dia a dia isso não acontece. E esse é, então, o foco dessa nossa nova série, não é verdade? Nós queremos discutir verdade, Priscila, perfeito. Nós queremos discutir com você, nosso telespectador, a respeito do seguinte:
Será que a cultura da sua empresa de fato é caracterizada pelos valores que estão no lobby? Na maior parte das vezes, sorry, mas não. A cultura da sua empresa não está explícita nos valores que as empresas colocam nos seus banners, nos seus sites, etc. A verdadeira cultura de uma empresa, ela é aprendida, absorvida a partir dos valores que os líderes demonstram quando se comportam. Exato. E a partir do momento, Priscila, em que um líder se comporta de uma forma, ele está, entre aspas, ensinando, né? Ele está incutindo Exato. um determinado comportamento na empresa toda. Sim, ele está formando, né, Está as pessoas nesse determinado comportamento. Exatamente. Isso é um perigo. Por quê? Porque nós nos comportamos, o ser humano é um ser adaptável, sempre será. E eu me comporto, Pri, na proporção em que eu percebo que os meus comportamentos serão validados e aceitos na minha comunidade, no meu pequeno universo. Sim. Então, a partir do momento em que um líder, ele, por caráter, nobreza de caráter ou barbárie de caráter, e a partir do momento em que ele se comporta recorrentemente de uma forma, as pessoas vão absorvendo isso e é interessante. O mais famoso autor desse tema diz que o ser humano como ser social, ele está envolvido numa sociedade e que os valores passam do controle social para o controle pessoal. O que significa isso? Quando eu entro numa empresa, eu só conseguirei impor um pouco alguns dos meus valores se eu estiver numa posição de liderança. Caso contrário, eu vou absorver e ser influenciado e ser transformado. É verdade. E isso é o que mais acontece, né? Nas organizações. Isso é tão sério, Pri, que o mais famoso autor do tema foi um professor da Chicago e da Harvard chamado Lawrence Kohlberg. Ele disse o seguinte, que nós acabamos em 4 ou 5 anos nos tornando, do ponto de vista de caráter, idênticos à característica principal da cultura da nossa organização, que é formada pelo autogestor. Você falou muito bem quando falou em empresa familiar, porque quem é que comanda a cultura numa empresa familiar? O sócio fundador, o sócio proprietário, o sócio que está no comando no momento. Exato. E quando você trata de uma empresa multinacional, você falou de multinacional, a multinacional ela é muito mais profissionalizada e, obviamente, eu posso ter numa multinacional uma pulverização de líderes e, obviamente, uma pulverização, uma diferenciação de culturas entre áreas. Isso. Ou eu posso ter uma área, uma cultura característica e outra área em outra cultura característica. Exato. O que a gente faz quando a gente chega numa empresa e vê que as pessoas, a maioria delas, querem trabalhar na área do fulano de tal? Por quê? Obviamente porque eu tenho um gestor... identifica com a forma, né? Como é que você explica isso? A forma de gestão e a forma de cultura daquele departamento. Como é que você explica essa atração de algumas pessoas? Tem empresas onde você chega e todo mundo diz, eu quero trabalhar na área do fulano, eu quero trabalhar na área X. Sim, isso acontece muito, por quê? Porque a cultura de uma empresa, ela está totalmente ligada àquilo que nós somos, né? Então, ou seja, existe uma identificação daquilo que é importante para nós, como uma crença, como um valor, como algo que nós não abrimos mão, com o que é valor para aquela organização. Então é muito comum você adentrar a uma empresa, né, achando que não, essa empresa tem tudo a ver comigo, eu me identifico totalmente com a sua cultura, com a sua forma de gerir e de trabalhar, e aí quando ela entra em seu determinado departamento, não é exatamente como ela esperava, e ela vê que um outro departamento, como você mesmo disse, segue, né, ali normas, seus procedimentos, seus valores, são de fato o que ela se identifica. E aí é por isso que surge então essa atração, esse desejo, essa necessidade de querer mudar de área, porque para nossa satisfação como profissional, professora, é muito importante essa identificação. Não é só entrar lá e fazer o seu trabalho, não é mesmo? Desempenhar a sua função, ganhar por aquilo que faz. Essa questão da identificação de quem eu sou, do que é importante para mim, de como a empresa rege
a sua cultura, é muito importante e faz toda a diferença para a qualidade de vida no trabalho das pessoas. Qualidade de vida no trabalho é um tema muito paradoxal hoje, porque você disse muito bem, qualidade de vida no trabalho é um conceito individual. Cada um tem uma percepção do que qualidade de vida no trabalho significa. E a cultura está ligada à qualidade de vida no trabalho. Sem dúvida. Às vezes o ambiente é bom, às vezes o que você é feliz naquilo que você faz, mas se algo na cultura, se um valor que é seu e a empresa não segue aquele valor, ou se ela deturpa aquele valor, né, faz de forma errada, já é o suficiente para que você não se sinta totalmente realizado. Então, de fato, a cultura organizacional está totalmente influencia, né, totalmente na qualidade de vida no trabalho. E é importante a gente dizer também para os nossos telespectadores o seguinte, Priscila, que vamos ratificar, cultura é top-down, só existe de cima para baixo. Para que você implemente qualquer modelo de gestão de mudanças, ele tem que vir implementado de cima para baixo, porque de baixo para cima é botim. Se botim leva a sua cabeça para o prato, é um risco, não faça isso. Eu recomendo aos nossos alunos que cuidem muito bem do seu modelo de liderança, porque isso justifica porque é que nós aqui no canal PIP estamos trabalhando recorrentemente com a liderança. Porque a liderança é a principal competência contemporânea, ela é tida como competência cardeal, porque dela surgem uma série de outras, né? Competências subsidiárias. E quando nós olhamos para a cultura organizacional, ela está diretamente ligada à pessoa do líder. E o líder determina a energia da área. Exatamente. E eu não serei feliz num lugar onde eu entro, e eu costumo dizer isso, né? Há empresas que são verdadeiros ralos de energia, né? Você entra, o pessoal te esvazia. Exato. Esvazia a sua alegria, esvazia a sua bola, como isso dizem. Mesmo, E nós vamos então, ao longo desta série, né, professora, dizer, né, o que fazer para sobreviver a isso, né? Justamente esse ponto que você tocou agora. Como sobreviver quando eu entro dentro de uma organização, tô cheia ali, né, de energias boas, e aí a empresa suga tudo aquilo de bom que eu tenho, e eu vejo que a cultura da empresa não se identifica com aquilo que eu sou. Então, como reagir diante disso, não é mesmo? Então, nós preparamos para vocês algo muito criativo, que é fazer uma analogia, né, das empresas destrutivas com alimentos venenosos. Como vai ser isso, hein? Vai ser bem interessante. E na sequência, nós vamos convidá-lo para o próximo vídeo, ou convidá-la. Na sequência, eu quero passar para vocês todo o referencial conceitual que está por trás do tema da cultura organizacional, criado pelo Lawrence Kohlberg e depois desenvolvido por pesquisadores chamados, né, dois pesquisadores chamados Patrick e Wagley. O Kohlberg, ele estudava o desenvolvimento moral das crianças. E então ele estuda muito os principais, né, pedagogos, ele estuda muito Piaget, Vygotsky, etc. Então ele se pergunta, ok, o desenvolvimento cognitivo é claro, mas como é que funciona o desenvolvimento moral da criança? Sim. Como é que a criança trabalha valores? Sim. E aí ele foi estudando e desenvolveu durante mais de 20 anos uma teoria com nome complexo, chamada Teoria Cognitivo-Desenvolvimentista, né, da moral, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa teoria daqui a pouco, né? Exato. E queremos convidá-los daqui a pouco para a gente explorar no próximo vídeo todo o conceitual por trás dessa teoria. Desculpe, eu falei cognitiva, é cognitiva desenvolvimento, teoria cognitiva desenvolvimentista de Lawrence Kohlberg. Vai ser o máximo essa série, não percam. Esperamos por vocês. Super beijo. Tchau!